Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida traz informação, conhecimento, experiências, um elenco de entrevistados para que a gente fique cada vez mais de bem com a vida. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Nós trazemos informações, experiências, entrevistados incríveis. Confere só o que foi produzido para você. 2021 finalizou com 37 mil novas separações conjugais. Esta realidade aumentada revela baixa tolerância entre casais? Conversamos a respeito com a advogada Luciane Faraco. Quando arte e ciência se encontram, o resultado é nada menos do que espetacular. Comentário do médico, cirurgião plástico Denis Riccardi. Ampliação da consciência para acessar uma vida mais plena e poderosa. A engenheira, atriz Luciane Levis Chercheneves esclarece e ensina como. De Bem com a Vida sai do estúdio e conversa sobre temperos e curiosidades à moda italiana, com o chefe de cozinha internacional Remo Inglese, do restaurante La Vita è Bella. Imperdível. O primeiro semestre de 2021 contabilizou mais de 37 mil separações. Veja bem, somente entre os meses de janeiro e junho no Brasil, são dados do Colégio Notarial do Brasil. Essa realidade aumentada resgata dúvidas que serão esclarecidas agora no De Bem com a Vida, que, como você viu, saiu do estúdio e veio aqui para o restaurante italiano, autêntico italiano, que chama La Vita è Bella. Ao meu lado, com muito prazer, a advogada Luciane Faraco. Luciane é mestre em Direito Civil, com forte atuação em Direito de Família e Sucessões. Como vai você, Luciane? De bem com a vida? Obrigada, boa noite, Cris. Sim, eu estou de bem com a vida e muito feliz em estar aqui porque eu vou falar do amor. Embora a gente fale que uma advogada de família e sucessões fala de divórcio, de separações, de morte, nós vamos falar no amor, porque depois de tudo isso vem o amor, nem que seja a si próprio. Está muito bem colocado, exatamente. Aliás, acima de tudo, né, Luciane, o amor próprio. Vamos fazer um brinde ao amor próprio. Isso aí vale um brinde. Luciane, o cenário atual, considerando os números oficiais, significa que as pessoas estão menos tolerantes em relação aos seus matrimônios? Acho que pode-se dizer que por uma via reflexa, sim, mas eu acho que elas estão mais preocupadas e dispostas com o bem-estar delas, né? Porque hoje em dia uma relação, ela não tem mais as amarras que tinham antigamente. Hoje em dia a gente fala que o que realmente une e mantém as pessoas unidas é o amor, é o companheirismo, são outros tantos fatores que compreendem uma relação, né? Que não é só o amor. Eu sempre falo, é o amor, é o companheirismo, é o sexo, é a amizade. Então, tudo isso, eu acho que as pessoas estão mais voltadas para a busca disso. Considerando que os casos de divórcio estão em altas, você entende que novos projetos de vida levam ao divórcio, podem levar ao divórcio, ou o divórcio podem levar a novos projetos de vida? Eu acho que as duas coisas, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que têm um projeto profissional que acaba levando a um afastamento, né? Mas também a gente tem sempre que lembrar que o divórcio e a separação, eles são tratados na doutrina, muito junto até com a psicanálise, porque o direito de família é todo muito multidisciplinar. Ele implica um período de luto, ele tem um fim, e esse fim tem que ser processado, e não é nem só pelo casal, é pela família, por filhos. Então, um novo projeto, com certeza, tem que surgir disso, né?
vai surgir disso, mas tem esse período. Mas sim, o que responde muito assim por divórcios e separações hoje são busca de outros projetos, de, como eu falei, de trabalho, de vida mesmo, né? E, enfim, um período novo, as pessoas às vezes se conheciam muito novas e vão mudando. Luciane, tu dirias que os casos de separação hoje acontecem de forma mais amigável ou nem tanto? Eu acho que nem tanto, né? Eu gostaria que fosse mais e existe assim um movimento de que seja mais amigável, mais consensual, por vários fatores, assim, porque se sofre menos, se gasta menos, o judiciário é complicado também, é demorado, é mais. Então, existe todo um movimento no direito de família, principalmente pensando no afeto, pensando nas pessoas que estão envolvidas, que vão desde filhos, pais, avós, amigos, todo mundo. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Quando arte e ciência se encontram, o resultado é nada menos do que espetacular. Comentário do médico, cirurgião plástico Denis Riccardi. E realmente a arte na cirurgia plástica é muito importante, porque a gente lida com mudança de tempos, com mudança de modas, e o bom cirurgião, ele tem que entender arte, ele tem que entender proporções, e ele tem que ser um norte para o paciente, para ele dizer assim, olha, até aqui a gente vai, fora disso a gente está entrando numa área desproporcional, está fora das proporções. Então proporção é importante, então o cirurgião tem que entender realmente de proporções, e assim a gente vai ter um resultado melhor. O De Bem com a Vida, como você já percebeu, saiu do estúdio e veio receber seus convidados aqui no La Vita è Bella, restaurante genuinamente italiano. Agora nós vamos falar sobre um tema que
está despertando a atenção de muitos e muitas amigas. É ampliação da consciência para uma vida mais plena. Para aprofundar um pouco mais este tema, eu recebo agora com muito prazer a engenheira civil, escritora e atriz Luciane Levis Cherchenevski. Luciane é especialista na condução de projetos complexos e visão sistêmica. É mentora na dança da razão e emoção em projetos da cocriação. Sócia fundadora da Via Mosaico e da Fábrica de Sonhos e também apoiadora da Rede pela Paz. Como vai, Luciane? Você está de bem com a vida? Oh, Cris, querida, de muito bem com a vida, né? Eu acho que é uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo hoje para a gente conversar um pouquinho, ampliar a nossa consciência. Antes de conversar sobre a questão de ampliação de consciência, eu te pergunto, Luciane, como que uma engenheira civil entrou neste processo de ampliação de consciência? Essa é uma história muito bonita, eu gosto de contar histórias, né? Mas faz parte, obviamente, da minha caminhada, né? Da minha jornada. O que eu comecei a perceber ao longo dessa jornada? Até porque eu comecei com um movimento bastante estruturalista, bastante da racionalidade, e aí eu fui recebendo o que a gente chama, né, dos avisos ao longo da vida que nos faz refletir, que nos faz parar. E aí eu gosto muito de sistematizar pelo meu ladinho da engenharia. Vou sistematizar um desenho para você. Opa, vamos lá. Vamos lá? Então, assim, até para nossos que nos acompanham, né, nossos telespectadores, assim, eu gosto muito de brincar. Então, trazer um pouquinho a arte para essa conversa. Uma folhinha rapidinha de papel, dobrando no meio, ok. Dobra em 4. Dobramos em 4. Temos uma escadinha, né, da nossa consciência. E eu fui aprendendo, então, assim, que estamos vivendo um processo evolutivo, ok? Certo. Se vivemos um processo evolutivo, estamos num processo de aprendizado. Se aprendemos, vamos para a escola, ok? Segue comigo. Primeira série. Vamos entrar na primeira série, o que será? Primeira série, primeira portinha que a gente desenha. Foi onde eu nasci e cresci, que aí a relação era o ter para aparecer. Então, lembra quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa super fofinha para quê? Para receber o retorno ali dos pais, né? O amor, ganhar o elogio, carinho, ganhar o elogio, e a gente se sente confortável nesse lugar. Ok, aí vou avançando na minha trajetória, vou para a minha segunda porta. Segunda portinha, o que eu vou ter? Ter para ser. Ter para ser. Então, eu fui lá estudar engenharia, ter para ser. Então, o que eu pensava naquela época? Quando eu tiver um trabalho, quando eu me formar, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver algo, vou ser feliz. Então, essa era a condicionante, o paradigma que me regia. E fui feliz assim por 10 anos, 20 anos, 30 anos mais ou menos, vivendo a minha vida de engenharia. Ter para ser. Ter para ser. Aí o que acontece? Avançamos a porta ter para ser, vamos para a terceira porta, que foi quando a vida me deu um primeiro puxão de orelha, que eu chamo. A vida nos dá puxão de orelha, geralmente 3. Nos dá uma dificuldade financeira, nos dá um problema de doença, ou na gente ou na família, e nos dá, talvez, 1 ou 3, né, problemas, que é a questão do luto. Esses 3 movimentos vão te fazer um processo de reflexão, de ampliação de consciência. Foi quando eu mudei, passei pelo meu estágio, fui para a terceira série, aonde eu inverti o ser para ter. Ali começou a movimentar e mudar grande parte do meu movimento de vida na terceira série. Ok? Não satisfeita. Levei mais uma bordoada da vida, ou bambuzada da vida, que foi quando eu assim, não, preciso ir para a porta 4 agora. E aí comecei a experimentar, na 4ª série, o ser para algo que eu chamo de extraordinário, quando mais ou menos o mistério da vida, o que nós estamos fazendo aqui. Nesse momento eu entendi que somos seres de criação,
Então, somos seres para co-criar. E esta é a 4ª série, quando a gente sente para criar algo no coletivo. Luciane, olhando esses degraus, né, as pessoas em geral, elas sentem a necessidade de mudar ou às vezes passa desapercebido e acontece um fato e acontece outro e acontece o luto, e o luto aqui não é só a questão de perda, né, de passagem, pode ser outro luto? Pode, excelente pergunta, Cris, porque isso é um processo assim, no meu caso, o que estava? Eu estava caminhando normal, tranquilamente na vida que eu construí. Eu fui perceber essa necessidade de transformação quando eu comecei a ter dificuldades na vida, quando a minha vida começou a travar, quando eu comecei a sentir o que eu repito, as bambuzadas da vida. Ali eu senti, não, eu preciso fazer algo por mim. Então esse movimento de buscar ajuda é que eu fui transitando e ampliando a consciência. E aí o que eu descobri nessa trajetória é que a consciência é que efetivamente nos dá a capacidade de liberdade. Isso está totalmente relacionado, né? E aí, fazendo a pesquisa com os amigos e tal, 95% na minha relação, na minha vida, eu encontro pessoas que estão na sala de aula 1 e 2. Na sala de aula 3 e 4, encontro 5% dos meus amigos, das minhas relações. E isso é bacana de entender para saber como que você vai transitar. Sem expectativa, sem frustração, entendendo o que cada um pode dar naquele momento, porque essas fases vão transitando ao longo da vida. Luciane, quando a gente chega no 4º degrau, no ser para criar, do que a gente se dá conta? Assim, como é que a gente sabe que, de fato, nós chegamos lá? Esse eu chamo assim, a vida é um eterno laboratório de experiências. Então, assim, e o chegar lá significa, não é uma linha de chegada, né, mas é criar na tua vida a oportunidade de, a criação é cocriação, né? O que significa isso? As coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais mágicas, então o acaso, a sincronicidade, você pensa em algo e acontece, porque você está tão direcionada naquela intenção genuína de fazer uma cocriação consigo, com o outro, que as coisas, você amplia a sua capacidade de observação e você vai vendo que aquilo que você precisa vai de alguma maneira encontrar você, mais ou menos isso. A lei do segredo e tal. Eu gosto de trabalhar a ideia de uma consciência sobre a lei do segredo, que é justamente isso, né? É mais simples, é bem mais simples e eu preciso fazer a minha parte. São 3 vertentes, né? A minha autorresponsabilidade nesse processo, a minha capacidade de amar, porque esse é o 2º mistério da vida, ou o primeiro, a gente está aqui no processo evolutivo para se amar, aprender a se amar. Quando a gente atinge isso, não há mais vazio, e por isso a gente consegue conectar e criar coisas extraordinárias. E o que eu tenho na minha alma é a velocidade, né? A nossa vida é muito curta, a noção da finitude é muito breve, né? Então a gente precisa a todo instante fazer essa reflexão, entender que aqui é um grande parque de diversão da vida, mas que é curto. Então a gente precisa transitar em velocidade, precisa aproveitar todos esses espaços de ampliação de consciência, de auto-amor. Luciane, a gente poderia dizer que não há necessidade de fazer força, né? As coisas, elas acontecem quando devem acontecer. Esta leveza de viver, esta forma mais alquímica de sentir a vida, isso pode parecer meio romântico? É romântico com certeza, né? Romântico no sentido de amor, né? Eu acho que essa é a grande chave que transforma. Quando a gente está com um amor, o auto-amor em equilíbrio, é que a magia acontece. E não é que você vai ficar sentada no sofá sem fazer nada, né? Você tem que fazer a sua parte, mas com essa ampliação de consciência. O auto-amor, quando a gente ativa essa energia potente, a gente está falando de 3 pilares básicos. Merecimento, o quanto realmente eu aceito que eu mereço. A questão do cuidado comigo, e aí a gente precisa cuidar o pensamento, o sentimento e o nosso corpo, que é a nossa casa. E a questão do respeito.
Esses 3 pilares, você trabalhando diariamente, todos os dias, te trazem essa potência, essa força que é o magnetismo. A gente magnetiza as pessoas através da nossa energia do amor. Maravilha! Por isso que a gente pode realmente dizer que a vida é bela e nós estamos exatamente num restaurante que chama La Vida é Bela. Luciane, foi um grande prazer, foi uma satisfação te receber aqui no De Bem com a Vida. Nossa, prazer, a satisfação. Eu acho que essa troca, né, essa conexão, porque a gente vai conversando aqui, vai se esquentando. Eu estou sentindo aqui um calor que é dessa alegria de poder compartilhar. Essa energia, né, Luciane? Isso, eu acho que essa consciência que somos seres que geramos essa energia porque a gente está centrado, porque a gente está com essa intenção de espalhar vou chamar de energia do amor, é que faz toda a diferença em todos os campos da vida, com certeza. Vamos fazer um brinde ao amor e ao alto amor. Perfeito. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Aparelhos digitais não são confiáveis. Os aparelhos digitais, eles requerem uma atenção a mais. Pilha fraca, eles acumulam dados e isso não é bom. Aquele aparelho do tempo da avó que é o aparelho bom para a gente verificar. Eu já ouvi gente falar que verificar pulso. O pulso normal de uma pessoa, ele vai de 60 a 100, 110. O pulso do idoso, como de costume, ele é diferenciado. Vai mais ou menos de 50 a 80. Verificar pulso, já me falaram o seguinte: a gente coloca o dedo no pulso, conta 15 segundos e multiplica por 4. Nada disso. Se o paciente tiver algum tipo de arritmia, esse pulso vai dar errado. Então, pulso a gente verifica colocando o aparelho e, além de tudo, 1 minuto com os dedos em cima da artéria. Precisa ser a artéria do braço? Não, se o paciente não tiver braço, vamos para da perna. É importante reconhecer aonde passam as artérias. Você que está conosco no De Bem com a Vida, prepare-se porque a surpresa é deliciosa. Nós estamos aqui no restaurante La Vida é Bela, em Porto Alegre, nesse ambiente acolhedor. E ao meu lado, o chefe genuinamente italiano da Toscana, Remo Inglese. Como vai você, Remo, de bem com a vida? Olá, sim, bem-vindos. Estou muito bem com a vida. Estou muito feliz de preparar os pratos que preparo, porque eu gosto daquilo que eu faço. E mesmo, digamos, muitos clientes nos elogiam. Muitas pessoas dizem, fazia tempo que não gostavam de uma comida assim saborosa. Por que a comida italiana é tão gostosa e apreciada no mundo todo? Per um motivo que aparentemente pode sembrar feio. Por causa da pobreza da Itália nos anos passados, que as pessoas deviam tirar o melhor aproveito daqueles alimentos que eram pouco custosos. Por exemplo, em volta de Roma, e em Roma mesmo, tem a famoso rabo a vaccinara, que sarebbe o rabo do boi, ou o espinhaço da ovelha, que é conhecido também aqui, porque eram cortes de carne ou sobra que ninguém queria. Agora eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas vão ter brívidos. Tire as crianças da sala. Não, brincadeirinha, não precisa. Cervello frito.
Miolos fritos. Sempre do boi. Se é apresentado quando já está frito e tu não pensa, é que nem manteiga. Rá, tu vê aquele bichinho pular, mas é que nem frango. Tem toda uma série de aves que aqui não são considerados, porque o rei é o boi, obviamente, é o topo da cadeia alimentar, mas na Itália, na Europa em geral, não tem lugar para criar tudo este gado como aqui. Então, tem pombas, peru, galinha da Angola, patos, vários tipos de patos, coelhos, porcos, frango, tudo aquilo que era possível criar em um ambiente reduzido. Num ambiente pequeno. Num ambiente pequeno, pouco espaço. Aqui poderia falar horas sobre estas coisas. Remo, então tu diria que esse gosto da comida italiana, ele vem do tempero? É o tempero que faz a diferença? Também é o tempero. É uma contradição, porque o tempero mais usado em Itália é o tomate, pomodoro. Que vem daqui. Sim, vem dos Estados Unidos. Da América. Da América. E acho que também era conhecido, se chamava pomodoro. No começo ele achava que fosse uma fruta. Depois virou aquilo que virou, a pomarola, a bruschetta di tomate, a base de qualquer molho, de qualquer coisa. É assim que as pessoas, manjericão, alho, que cada região da Itália devia tirar o máximo de proveito daquilo que tinha. Uma vez se dizia, para menosprezar, vai ter um casamento com cogumelos. Cogumelos se colhiam no bosque, não? Vai hoje a ver quanto custam cogumelos. Quer dizer, virou uma iguaria. Remo, tu estava comentando aqui em off, antes de nós começarmos a gravar, que a comida italiana se poluiu, ela não se prostituiu. Explica para nós. Infelizmente, se poluiu, porque é um processo normal. Um prato parte do país de origem, dá a volta no mundo, e quando volta é irreconhecível. Por exemplo, spaghetti com almôndega. Não existe esse prato na Itália. Não é um prato italiano. Como assim? Massa com almôndega não é um prato italiano? Não é um prato italiano. Na Itália se come bem diferente. Entrada, primeiro prato, segundo, acompanhamento, doce, fruta, café, especialmente em cerimônias, tipo casamento, primeira comunhão, uma festa. Ali se come. Eu tive a aventura de ir em um casamento no sul da Itália. Era uma loucura, uma loucura. Terminado, começou tipo a meio-dia, terminou às 5, 6. Uma hora de pausa, depois começou de novo, porque tinha um baile, serviram de novo. Era uma coisa... Remo, a gente aprende, né, que nos restaurantes mais chiques, a quantidade da comida ela é mais reduzida. Isso é verdade? É verdade, mas não tem como polemizar. Cada chefe, cada pessoa tem a sua linha, cada um tem que ser livre. Eu, para mim, não faria, não faço. Aliás, que agora tem outra moda. Qual é a outra moda? Uma concorrência entre este chefe ali do paraíso, né, adornar, enfeitar o prato com um monte de flor diferente, um monte de coisa. Cada um tem uma pinça aqui, pega
bota ali para não tocar com uma... É uma coisa, é uma espécie de corrida entre eles. Aliás, servem prato em um tronco de árvores, em um ninho, na palha. Tudo bem, não tem problema. Cada gosto, né? É, o gosto faz do o que freguês. quiser. Eu não implico com eles, eles não têm que implicar com a gente. Remo, nós sabemos que, especialmente no período da Renascença, os banquetes eles eram marcados por animais servidos inteiros à mesa. Isso é fato? È fatto. Nella Rinascenza o Rinascimento era un modo para mostrar o poder do príncipe e do senhor do local onde estava. Os animais eram abertos, tirado toda a pele com pelo, plumas, tudo Tudo aquilo. saía fora, e era limpinho. Era conservado. Limpinho, sem a pele, sem os O pelos. animal era cozinhado, nem sei como, porque e depois, como uma espécie de sobretudo, esta pele era montada de novo. E não sei, de um ponto de vista higiênico, o que podia dar. Aliás, me contaram que nem sempre era assim. Ou seja, o prato era separado e o bicho, sim, chegava, mas, digamos, era cheio de palha ou outras coisas. Remo, aqui no La Vita é Bella, nós não servimos animais inteiros, mas ninguém sai com fome, né? Não. As porções são bem generosas, são servidas no modo tradicional. Não tenho nada contra que serve um prato tudo embelezado, adornado, decorado com 15, 20 flores, tudo bem. É liberdade absoluta, respeito. Eu respeito vocês, vocês respeitam nós, porque tu não é melhor que eu não sou melhor que tu. E depois é o cliente que tem que estabelecer se o prato é gostoso, se está bom, porque sim, está bom, bonito, mas tem que ser bom, tem que ter gosto. Se você gostou da nossa entrevista com o nosso chefe Remo Inglese, fique mais satisfeito ainda, porque nós voltaremos a conversar aqui neste ambiente absolutamente acolhedor do La Vita Bella. Obrigado, tchau. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo o prazer e a honra da sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.